Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu trago algumas notícias. Esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar aqui nessa casa, aqui neste cenário. O tema do vídeo de hoje, que será sobre os aplicativos que eu utilizo para fazer o meu controle da diabetes. Hoje em dia eu utilizo o tratamento por canetas de insulina e utilizo o glicosímetro. Eles são bastante eficientes, eles ajudam muito no controle, porque, por exemplo, quando você tem que enviar para a médica o mapa glicêmico, já tá tudo ali anotado. Tem um deles que eu uso, que eu já vou falar deles. Tem uma comunicação direta, você consegue linkar o glicosímetro direto nele. E assim, você consegue desde que você utilize o glicosímetro, que é da mesma marca do aplicativo. Ele faz o PDF desse mapa glicêmico e você envia para a médica. Tem outros também que fazem essa mesma função e eu vou tentar falar um pouquinho, resumidamente, de cada um dos que eu uso e de alguns também que eu conheço e que talvez outras pessoas usem e que são bons também, ajudam bastante, e alguns inclusive eu baixei para experimentar. Então o primeiro e talvez o mais conhecido é o MySugar, que é o do monstrinho da diabetes, uma pegada mais lúdica, porque é para crianças mesmo. Ele faz esse diálogo com alguns glicosímetros, não são todos, se eu não me engano, da marca OneTouch, se eu não me engano. E também faz o diálogo com a bomba de insulina e com o sensor. Como eu não uso nada disso, então não tem como, ele não tem nem Bluetooth para fazer esse diálogo. O antigo que eu tinha, o que eu uso de reserva, ele faz esse diálogo, mas como é só o de reserva, não é o que eu uso todo dia, não tem por que eu elencar ele aqui. O que é legal desse MySugar é que conforme você vai anotando as glicemias, se você faz bem certinho, ele vai calculando. Você tem que fazer isso durante uma semana pelo menos, e ele calcula mais ou menos a sua próxima glicada, que é aquele exame que a gente faz que mede como que está o nosso controle nos últimos 3 meses. Outra coisa que eu acho muito legal, você consegue personalizar os tipos de anotações. Por exemplo, tem o horário e o dia, aí você anota a glicemia, o carboidrato que você comeu na alimentação, o tanto de insulina da refeição, o de correção, a insulina prolongada basal. Você consegue colocar os remédios, por exemplo, eu tomo vitamina de manhã e à noite eu tomo simvastatina, que é para o colesterol, e a vitamina C eu tomo também. Então você consegue anotar todos esses comprimidos que você toma nesse aplicativo também. E alguns, por exemplo, se você está tomando antibióticos, se você está tomando um ansiolítico, você consegue anotar aqui também. Você anota quantos minutos de atividade física você fez e o tipo, pressão sanguínea, o peso. Você anota os tipos de alimento que você está comendo na refeição. Aí tem algumas opções, por exemplo, café da manhã, almoço, pré ou pós-prandial, se você está fazendo uma correção, se você teve sensação de hipo ou hiper, se você está no trabalho, na escola, se você está de jejuns antes de deitar, se teve esporte, nível de cetonas. Aí tem um lugar para você descrever as refeições que você fez e também tem um lugar para notas. E tem mais coisas que você consegue personalizar esses campos, entendeu? Então o MySugar é legal por isso. Eu vou colocar fotinhos, eu vou tirar prints dele, do aplicativo, e colocar aqui para vocês darem uma olhada na carinha dele. Eu acho que é mais fácil assim do que ficar mostrando aí na câmera. O próximo aplicativo que eu uso é o OneTouch Revel. Vou colocar o nome dele aqui, tá certinho, e os prints para vocês verem a carinha dele. Esse é o que eu falei, que ele dialoga com o glicosímetro, tá?
Ele dialoga com o seu glicosímetro, claro que o da OneTouch. Antes eu tinha o OneTouch Select Plus. Esse é legal porque as próprias glicemias que você mediu lá no aparelho, ele já envia para cá. Aqui também você tem a opção de colocar quantos testes de glicose você quer fazer por dia. Tem até 5 testes, que é o mínimo que um diabético precisa fazer por dia. Então você coloca ali como objetivo diário os testes de glicose, os passos. Eu não entendi muito bem para que servem esses passos. Se alguém souber, me explique, por favor. Mas você consegue colocar quantos passos você deu por dia, as entradas de carboidrato das principais refeições, café da manhã, almoço e janta. Os lanches não contam muito aqui, então você consegue colocar até 3 contagens de carboidrato como objetivo. Mas claro que você pode colocar mais carboidratos, aqui é só os objetivos diários, o mínimo que você precisa fazer. A quantidade de atividade física por semana eu coloco como 60 minutos por semana, porque eu era meio sedentária. Hoje em dia eu faço muito mais que 60, mas assim, o meu objetivo da semana é pelo menos 60 minutos. Aí o que é legal nesse OneTouch? Ele já faz os gráficos, ele já vai fazendo os gráficos para você mandar um mapinha glicêmico depois pro seu médico. Então você pode colocar o clássico, o semanal ou o diário. Também tem padrões de glicemia alta e baixa, por exemplo, o seu controle está tendo um padrão de glicemia muito baixa, está tendo muita hipoglicemia. Ele vai avisar ali, ó, tem um padrão de glicemia baixa. Você consegue ver qual que foi a sua média durante 7 dias, aí ele põe o número de leituras, a média glicêmica e o tanto mais ou menos de leitura por dia que você está fazendo. 7 dias, 14 dias, 30 dias e 90 dias. E ele coloca também a porcentagem. Para quem usa Libre, entende bem o que eu tô falando, essa média glicêmica aí. Para quem não usa, é mais ou menos, isso daqui é mais ou menos assim, você tem essa média glicêmica de 80 a 180. Se você manteve essa média durante 90 dias, então essa porcentagem ela vai estar no intervalo de 80 a 180. Se você manteve ela alta, acima de 180, vai ser um outro valor. Se você manteve ela baixa, vai ser outra porcentagem. Ela faz um comparador, você consegue colocar a última hemoglobina glicada que você mediu, o último exame lá que você fez, e ele vai comparar como é que está, por exemplo, a sua média de 90 dias. E aí o que você anota? A glicemia, a quantidade de carboidratos, a quantidade de insulina, se é de ação curta, rápida, longa, se é de correção ou se é de carboidrato, a quantidade de exercícios, então é bem legal esse OneTouch, e o MySugar, que são os que eu mais uso. Aí tem um que eu uso também que chama Contishow, mas esse daqui eu uso mais como tabela de contagem de carboidrato mesmo. Ele é mais para nutrição mesmo. Nos 2 anteriores não tem propaganda, nesse já tem bastante, o que eu acho um absurdo, porque é um app de saúde, né, de nutrição, não deveria ter, mas enfim. Tem bastante propaganda, porque ele tem bastante alimentos, sabe? Ele é bem completo, assim, na questão tabela de carboidrato. Mas eu uso ele mais só como isso mesmo. Só que, o que é legal? Ele coloca a quantidade de dias que você utilizou a insulina. Ele coloca uma média glicêmica do mês, da semana e do dia. Ele coloca a quantidade, a porcentagem de carboidratos consumidos no dia e a de calorias, e ele faz um gráfico, ele faz gráficos mais ou menos como o Libre mesmo, o sensorzinho do Libre. Ele faz esses gráficos, tanto do peso, do índice de massa corporal, dos carboidratos, das calorias e da média glicêmica. Então ele é legal. Eu não sei usar muito gráfico, ainda não aprendi, porque eu não uso Libre, não uso nada disso, mas acho que é interessante para quem usa gráficos, assim, eu acho que é legal. Você consegue compartilhar também os resultados com o seu médico
que nem o Antot Revel, que eu falei que o Antot Revel você compartilha o PDF. Esse daqui também. Aí ele tem a tabelinha de contagem de carboidratos, que ele dá a quantidade de carboidratos, ele tem as gramas, né, para quem usa mais a balancinha, quem usa mais os alimentos em gramas, ou em unidade, que nem eu prefiro por unidade, porque eu não sei, por exemplo, quanto que é 75 gramas de abacaxi. Para mim tem que falar que é uma fatia média, que eu entendo melhor. Mas ele é legal porque ele dá as duas opções. Você consegue anotar também, por exemplo, quantos carboidratos você comeu no café da manhã. Ele já te dá mais ou menos a dose de insulina que você vai ter que tomar. E você consegue anotar a glicemia aqui também. Aí ele vai fazendo um mapinha glicêmico também, que depois você pode compartilhar. E é basicamente isso. Porém, esse daqui, ele é mais... É quase uma mescla do My Sugar com o Antot, só que ele é mais sério, assim, mais sem gracinha, sabe? Bem assim. Esses são os que eu mais uso, são os 3 que eu mais uso. Mas aí eu baixei mais 2 aqui, que eu ouço falar muito bem. Na verdade, um é uma rede social, já vou chegar nela. Mas o outro é o Iglisho, que eu baixei pra experimentar também, porque eu vi que ele é bem parecido com o Antot e o My Sugar. E eu vi que ele já calcula quanto que da minha glicose, 122. Qual que é a meta glicêmica? Aí você coloca aqui, ó, se é pós ou pré-refeição, se é dormir. Aí ele vai te mostrar a quantidade de insulina ativa que tem no seu organismo. E você consegue colocar, por exemplo, o alimento aqui, total de carboidratos. Aí você inclui na refeição. Eu tô fazendo aqui, mas, gente, eu não usei ainda esse aplicativo. Eu tô meio que conhecendo junto com você. Mas o que eu tô achando legal é que ele já calcula. Você coloca ali a quantidade de carboidrato, de gordura e proteína. Olha que legal. E ele já calcula o tanto de insulina que você tem que fazer, entendeu? Isso é muito legal, muito, muito legal. Quer ver, por exemplo, se eu fosse comer uma banana agora, eu tô fazendo uma simulação, né? Olha só, inclusive ele avisa, eu nunca fiz a insulina 15 minutos antes da refeição. Mas até isso, ele avisa, ó, você quer ser avisado em 15 minutos para poder comer? Sim, eu coloquei que sim. E ele já calcula, então para comer 13 gramas de carboidratos eu teria que fazer 2 unidades de insulina. Olha que legal, é quase um Libre, só que sem o aparelho. Aí tem o histórico, já faz o gráficozinho ali, põe a média glicêmica, o desvio, o total de carboidrato, o total de bolos, a hemoglobina e o quanto que está, se está no alvo, abaixo ou acima. Nossa, perfeito, esse aplicativo aqui eu achei perfeito, gente. Vou começar a usar ele pra dar uma experimentada, mas pelo que eu senti aqui, olha, melhor do que os outros. E por fim, eu quero trazer para vocês basicamente uma rede social, tipo o Facebook, Instagram, só que direcionado a diabéticos. É todo mundo ou diabético ou médico ou relacionado a diabetes. Você escolhe as colmeias que você quer participar, não são hashtags que você escolhe. Por exemplo, eu tô no DM1, autocuidado, diabetes. Você vai escolhendo ali e ele vai no seu feed, ele vai colocando postagens sobre as suas colmeias. Você consegue postar, você consegue mudar essas colmeias, você consegue mudar o seu perfil ou adicionar postagens. É uma rede social para diabéticos. DMB, que chama DMB. Você consegue compartilhar as postagens que estão aqui. Você consegue comentar e você consegue curtir também, né? O curtir é muito bonitinho, porque é que nem o do Instagram, sabe? Que no Instagram tem o coraçãozinho. Aqui tem a abelhinha, então você curte, ela fica coloridinha. É muito bonitinho.
Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que foi bem corridinho que eu falei de cada um dos aplicativos. Vocês podem perguntar mais sobre cada um desses, podem dar mais sugestões sobre eles, podem falar experiências e também, se vocês quiserem dar sugestões para outros vídeos, outras coisas aqui do canal, fiquem à vontade. Eu sou revisora ortográfica, produtora de conteúdos, sou diabética há 24 anos. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e familiares. Ativem as notificações, porque como não é sempre que eu posto vídeos aqui, quando tem vídeo novo, se vocês ativarem a notificação, vocês ficam sabendo. Queimadinha de índio pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!